Em 2020 eu comecei uma loja online no meio de uma pandemia. Eu tinha 19 anos, fazia faculdade de design interiores, estágio e sonhava em juntar dinheiro para casar e sair da casa dos meus pais. Eu não tinha uma equipe por trás, eu não tinha um investimento financeiro e, para ser bem sincera, eu não fazia ideia de como começar um e-commerce do absoluto zero. Tudo que eu tinha era um sonho enorme e uma fé que insistia em me fazer continuar, mesmo quando nada parecia dar certo dentro da Saint Germain. E naquela época, lá em 2020, o que eu mais ouvia era que o relógio analógico simplesmente tinha morrido, que agora era o momento do smartwatch, que o mercado ele já estava saturado, que era perda de tempo. E cada vez que alguém dizia isso para mim, uma parte de mim mesmo assim acreditava. E eu olhava para o meu plano e eu pensava se eu não estava sendo ingênua demais de começar uma loja de relógio, insistindo em algo que talvez nunca fosse funcionar. Eu lembro de noites viradas criando o site, de mandar mensagem para fornecedor na China e de não receber simplesmente nenhuma resposta. De ver anúncios rodando com R$50 por dia e nenhuma venda chegando dentro do site da Saint Germain. Foram muitos dias assim. E para falar a verdade, eu cheguei muito perto de desistir da minha marca. Até que entre os erros e os acertos, no primeiro mês da minha marca, R$93 mil em vendas. E em 8 meses, a Saint Germain já estava faturando R$1 milhão mensal. E eu chorei, eu me desesperei, porque não era sobre o valor, era sobre o que aquilo significava para mim. Era um sinal que todo o esforço ele estava começando a valer a pena, que o meu sonho ele tinha pé e cabeça. E 5 anos depois, a Saint Germain já vendeu mais de 800 mil produtos e ultrapassou os 200 milhões de faturamento. Mas o que realmente me transformou não foram os números, foram os tombos. As coleções que encalharam, os influenciadores que nunca postaram meu produto, os anúncios que não converteram em vendas e os dias em que o medo, sem dúvidas, era muito maior do que a motivação para continuar. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque se eu tivesse que começar tudo do absoluto zero, com os mesmos conhecimentos que eu tenho hoje, mas sem nenhuma estrutura por trás, eu saberia exatamente o que fazer para começar um e-commerce. Eu sei o que realmente faz uma marca crescer e até mesmo uma marca que só parece ser grande, mas te leva para o caminho errado. E é isso que eu quero te mostrar hoje nesse vídeo. O plano que eu aplicaria se eu tivesse apenas 12 meses para escalar um e-commerce de até 10 milhões de faturamento. Sem achismo, sem promessas fáceis e sem esconder os tombos. Porque é justamente esses tombos que faz o jogo mudar ao longo dos anos dentro de uma loja online. E se eu tivesse que começar hoje, tudo de novo, os 3 primeiros meses seriam totalmente dedicados à parte de estrutura. E quando eu falo em estrutura de um e-commerce, não é sobre ter um escritório, funcionário ou até mesmo contratar agência. É sobre construir uma base que vai sustentar o crescimento do seu e-commerce. A parte que ninguém vê, mas que determina se o seu negócio vai durar 6 meses ou 6 anos, é exatamente essa estrutura. Porque a maioria das pessoas começa do jeito errado, que é vender rápido demais antes mesmo de entender sobre o que está vendendo. Cria um site correndo, sem pensar na identidade de marca, sem até mesmo validar um produto, sem precificar direito. E quando as vendas elas não acontecem, vem sim a frustração, o medo, a dúvida e a sensação que o problema é sempre o mercado. Mas o problema quase sempre é a falta de clareza de estratégias. Nos primeiros 3 meses, o meu foco seria exatamente esse ponto. A clareza de marca, a estrutura básica para a gente escalar. E o primeiro passo seria escolher um produto campeão de vendas, o produto que iria se destacar. E o produto campeão é aquele que sustenta a sua marca. É o produto que carrega toda a essência da sua marca, a sua mensagem, o seu estilo, aquele que você pode mostrar 1000 vezes sem cansar o público, porque ele realmente representa quem você é como estrutura de marca. E o erro mais comum das pessoas é escolher apenas um produto bonito e não o mais escalável do mercado. O produto mais bonito ele pode até te dar curtida nas redes sociais, mas o produto mais escalável é o que vai te dar lucro ao longo do tempo. Então, o primeiro passo, sem dúvida, seria um estudo profundo do mercado. Eu passaria dias analisando o marketplace, observando os produtos mais vendidos da internet, as faixas de preço, avaliações de clientes, feedbacks e, claro, um dos pontos mais importantes, o comportamento de recompra. E é ali, no detalhe, que você vai entender o que realmente gira. No caso da Saint Germain, no meu e-commerce, quando a gente começou, eu percebi que as grandes marcas de relógio que estavam posicionadas no Brasil eram extremamente fortes no físico, mas eram fracas no digital. Tinha uma oportunidade muito clara ali, reposicionar um produto tradicional num contexto novo, sendo digital e minimalista. E isso vale para qualquer nicho.
Às vezes o espaço que você procura não está no produto em si, mas até mesmo na forma como ele vai ser comunicado no mercado. E depois, até mesmo de entender o mercado, o segundo passo para você escalar seria olhar para a margem do seu produto. Porque não tem como, não existe um marketing que salve o produto com a margem extremamente apertada. E eu faria uma análise muito simples, mas muito essencial, que eu vou deixar aqui na tela escrito para vocês. É meio que uma receitinha. E só depois de colocar tudo isso no papel, aí sim eu iria definir a parte de markup. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que eu posso te afirmar, é que markup fixo não existe. Cada produto tem um papel dentro da sua estratégia, dentro do seu e-commerce. Alguns produtos eles podem ter uma margem menor para gerar um pouco mais esse volume de vendas e atrair novos clientes, e outros produtos vão precisar de uma margem um pouco mais alta para bancar o crescimento do seu e-commerce. Mas o que você não pode é vender o produto só pelo gosto. Depois de a gente escolher aquele produto campeão, produto herói, é importante a gente definir uma precificação saudável. E o próximo passo seria construir a identidade de marca, o branding do seu e-commerce. E aqui que entra um ponto que muita gente subestima. O branding ele não é só a estética de uma loja online. Branding é a percepção, é como o seu cliente se sente com a sua marca antes mesmo de ele acabar comprando o seu produto. E eu começaria pelo nome da sua loja online. Nada pessoal, nada genérico e até mesmo nada emocional demais. Eu buscaria um nome que se conectasse com o produto, que soasse um nome forte, um nome de marca mesmo, que pudesse crescer junto com a sua marca para ele ser sempre um nome lembrado na internet. Depois vem a identidade visual. Eu posso te afirmar que você não precisa gastar com agências no começo. Hoje existem plataformas referências profissionais acessíveis que conseguem traduzir visualmente tudo aquilo que a sua marca vai representar no mercado. Mas o mais importante é a coerência de marca. A cores, a tipografia, a logo, as fotos, elas precisam contar exatamente a mesma história. E essa história, ela precisa ser muito clara e muito objetiva. O que a sua marca vende além do produto em si? Qual a transformação que a sua marca entrega hoje para o consumidor? E até mesmo qual tipo de pessoa a sua marca representa? No caso da Saint Germain, que é o meu e-commerce, a gente entendeu que a gente não vendia relógio, a gente vendia um estilo de vida minimalista, elegante e aspiracional. As pessoas elas não queriam comprar um acessório para ver as horas, elas queriam pertencer a um estilo que a gente vinha criando. Eles queriam ter esse sentimento de isso combina comigo. Então, se eu estivesse começando hoje a minha loja online, eu criaria essa narrativa desde o primeiro dia do meu e-commerce. Eu não deixaria para quando eu crescer, quando tiver cliente, quando a minha loja online performar. Porque o cliente, ele não compra o produto, ele compra um estilo de vida que aquele produto representa na vida dele. E com essa base, eu criaria, sem dúvidas, o site do meu e-commerce. Mas não qualquer site. Um site que converte em vendas. E aqui está um erro clássico de quem está começando essa loja online. Investir tempo em deixar o site bonito, mas esquece que o mais importante é um site com funil de conversão, um site que converte em vendas. Ele precisa ser rápido, intuitivo, fácil de navegar e com uma experiência visual que gere essa confiança. Eu construí o site da Saint Germain sozinha. Eu acho importante a gente mesmo conseguir mexer no nosso site, a gente aprender, pois ele é o coração do nosso negócio. Então esse é um ponto muito importante. Nos 3 primeiros meses, eu não perderia muito tempo tentando vender vários produtos ao mesmo tempo. Eu lançaria um site simples, mas com tudo testado. A página de produto otimizada, um checkout limpo, gatilhos com muita prova social e, claro, um fluxo mínimo de pós-venda já funcionando. E ainda, dentro desse cenário, desses primeiros 3 meses de marca, eu criaria, assim, um perfil da minha marca nas redes sociais, mas com um propósito muito claro. Não para enfeitar um feed, mas para gerar essa percepção e o desejo de marca. E focar em aprender a criar bons conteúdos ao longo do tempo. Na era que a gente está vivendo hoje, o conteúdo ele é algo muito importante. Ele representa grande parte do resultado de uma marca que ela tem no digital. Então eu faria vídeos simples, mas mostrando todo esse processo de criação, a montagem dos primeiros pedidos dentro do seu e-commerce, a embalagem sendo feita à mão, realmente esse passo a passo. Porque no começo, as pessoas elas não compram só o produto em si. Elas compram toda essa história que a sua marca está criando, de quem até mesmo está por trás do seu e-commerce. E dentro disso, eu trabalharia também desde a primeira camada ali de validação. O produto, ele é muito importante estar em mãos reais.
com o seu site no ar. Então eu testaria pequenas campanhas até mesmo de tráfego pago, desde o começo. Porque R$50 por dia, só pra gente entender o comportamento, já é algo muito importante. Quais criativos eles vão chamar mais atenção, qual público vai reagir melhor ao meu e-commerce, porque antes de escalar eu preciso entender se o funil que eu criei, ele realmente está funcionando. E esses testes iniciais, eles não são até mesmo para gerar lucro, eles são para gerar dados para o nosso e-commerce. E são esses dados que vão te guiar para o segundo trimestre, quando você realmente começar a crescer a sua loja online. Outra coisa que eu faria também nos 3 primeiros meses é estudar o comportamento do meu cliente, que esse é um ponto muito importante. Eu olharia para os comentários, para os feedbacks, para as mensagens ali no direct, realmente como um direcionamento, porque é ali que você vai entender o que as pessoas estão valorizando, o que até mesmo está despertando o desejo ou até mesmo o que está bloqueando aquela compra. Quando eu comecei a Saint Germain, lá em 2020, quando ela começou, a gente não tinha muito dinheiro e muitos recursos para errar dentro da marca. Então, o que sustentou o crescimento não foi investimento, foi a estrutura. Então, cada decisão, cada detalhe, cada teste, ele foi feito com essa estratégia e com um olhar muito ao longo prazo. E é isso que eu faria de novo se eu estivesse começando do absoluto zero hoje. É importante você entender que os 3 primeiros meses, eles não são sobre velocidade, são sobre consistência, clareza e construção. Porque o e-commerce, ele não recompensa quem faz mais rápido a sua estratégia. Ele recompensa quem faz com fundamento. E esse é um dos melhores conselhos. Então esses seriam os primeiros passos para chegar a 10 milhões. E não vendendo tudo de uma única vez, mas construindo algo que tem base para crescer ao longo dos anos. Do 4º ao 6º mês é onde o jogo ele realmente começa dentro do e-commerce. É quando a estrutura ela deixa de ser só um projeto e ela começa a virar um negócio de verdade. E essa fase é sobre validar o mercado. É importante a gente testar estratégias, entender o que realmente está funcionando para escalar de uma forma muito mais segura e otimizada. Depois desses 3 meses construindo a base do produto, da margem do site, branding, processo, eu entraria no segundo trimestre com um único foco bem objetivo do e-commerce. Colocar essa estrutura para rodar, para gerar essa prova social. E aqui um ponto que eu aprendi na prática, que ninguém escala no escuro. Então você precisa testar, errar, corrigir, testar de novo, e é nesse momento que você vai começar a entender se o seu posicionamento ele está sendo claro, se o seu produto ele realmente desperta desejo e se o mercado ele responde à sua marca de uma forma positiva. O primeiro passo de toda essa etapa seria realmente a gente ativar o marketing de influência, começar com os influenciadores digitais, mas claro, do jeito certo. Eu quero deixar isso muito claro, porque é aqui que a maioria das marcas se perde quando vai começar com marketing de influência. Quando eu iniciei a Saint Germain, eu não tinha dinheiro para pagar influenciadoras, ainda mais naquela época que as influenciadoras eram muito grandes. Então eu literalmente passei dias enviando mensagens no direct manualmente para centenas de criadoras de conteúdo. Sem brincadeira, gente, foram mais de 100 mensagens que eu enviei. E dessas 100, apenas umas 20, 15 que aceitaram a publicidade, todas em forma de permuta. Mas essas 20, elas foram um divisor de águas para Saint Germain, porque elas não eram influenciadoras famosas, elas não tinham milhões de seguidores nas redes sociais, mas elas tinham algo muito mais valioso para mim, uma credibilidade real com um público engajado. E foi justamente isso que fez o marketing de influência começar a performar e a funcionar dentro da Saint Germain. Então eu montei um mini processo de seleção, então eu analisava o engajamento, o tipo de conteúdo, até mesmo o perfil daquele público que a influenciadora tinha como seguidores e principalmente se aquela pessoa realmente combinava com o meu produto e com a minha marca. Porque um erro que eu vejo muita gente cometendo é escolher um influenciador pelo tamanho do número de seguidores, não pelo tamanho da conexão que aquele influenciador tem com a sua marca. Além disso também, eu criei um briefing bem detalhado, mesmo sem ter uma equipe por trás. Porque nada de postar de qualquer jeito é algo que eu sei que iria performar dentro da minha marca. Então eu mandava referência de foto, texto, paleta de cor e até mesmo uma legenda. Tudo realmente para garantir que aquele conteúdo ele tivesse uma coerência com o brand da minha marca que eu estava construindo. E eu também deixava muito claro o propósito daquela parceria. Eu explicava o que era Saint Germain, qual era o estilo da minha marca e até mesmo o que o meu produto representava no mercado. Eu não queria que as influenciadoras vendessem somente um relógio. Eu queria que elas vendessem a comunicação e o estilo de vida que eu estava criando ali com a minha marca. E isso fez total diferença na conversão. Quando as primeiras publicações elas foram ao ar, as pessoas elas começaram a
comentar sobre a minha marca e sobre o meu produto. Quem é essa marca? Que relógio lindo? Da onde que veio esse produto? Onde é que eu consigo comprar? Eu comecei até mesmo a ter um filtro muito legal. Foi ali que eu percebi o poder do marketing de influência bem estruturado para um e-commerce. Mas o crescimento, ele não veio só com marketing de influência. Então, enquanto eu estruturava essas parcerias, o tráfego pago, ele também estava rodando ainda a minha marca. E eu quero que você entenda uma coisa muito simples. O tráfego pago não é sobre gastar muito dinheiro. É sobre gastar o seu dinheiro com inteligência. A mesma verba pequena de 50, 100, 200 reais por dia, eu investiria desde o início de uma forma estratégica. Porque quem não testa o tráfego pago cedo dentro do e-commerce acaba atrasando o seu aprendizado. E quanto mais tempo você demora para coletar esses dados, mais caro fica para você conseguir escalar o seu e-commerce depois. No começo também eu usaria campanhas muito simples de tráfego. Nada de criativos muito produzidos, muito profissionais. Seriam vídeos curtos, mas vídeos reais, gravados com o celular, mostrando o produto no dia a dia, na mão, no pulso, na rotina, de uma forma muito orgânica, mas isso não quer dizer desleixo, de uma forma também muito caprichosa. O segredo é entender que o seu público, ele responde melhor com qual tipo de conteúdo. Então eu testaria esses 3 pilares de criativo que eu utilizo até hoje dentro da Saint Germain. O primeiro deles é um conteúdo aspiracional, mostrando o estilo de vida e a estética que tem por trás da sua marca. O segundo pilar é o conteúdo de valor percebido, é mostrando até mesmo os detalhes do seu produto, a embalagem, a qualidade, a experiência. E claro, o terceiro pilar é o conteúdo de prova social. É pessoas reais usando o seu produto, depoimentos, influenciadores e até mesmo clientes. E esses 3 tipos de conteúdo, eles te mostram o que mais vai se conectar com o seu público. E com isso eu faria o que poucas pessoas fazem: analisar e documentar todos esses resultados. Se um criativo ele performa bem, eu duplico dentro da minha marca. Se ele não performa, eu entendo o porquê que ele não performou. O tráfego, ele é sobre a leitura de dados e não sobre uma sorte. A combinação de tráfego constante e influenciadores bem estruturados é o que realmente começou a gerar os primeiros picos de vendas dentro da Saint Germain. Os primeiros 10 mil, 30 mil, 50 mil reais de faturamento. E o mais importante, que o faturamento é o que eu comecei a entender, que é o comportamento do público, o comportamento de compra. Quem comprava, voltava a comprar da Saint Germain, quanto tempo demorava para recomprar da minha marca? Quais anúncios traziam clientes com maior ticket médio para o meu e-commerce? São dados simples, mas importantes. É nessa fase que você deixa de ser só uma loja e você começa a se comportar como uma marca de verdade. Com posicionamento, com processos, com branding coerente e, claro, com crescimento mensurável. No final dos 6 meses, o negócio ainda seria pequeno, mas o seu e-commerce ele já teria os fundamentos certos para que ele conseguisse crescer de uma forma um pouco mais escalável e sustentável ao longo dos anos. A partir do momento que o produto ele começa a girar no seu estoque, o problema deixa de ser vender e passa a ser até mesmo a entrega com eficiência e até mesmo a manter uma margem saudável. E é aqui que tem muita gente que se perde ao longo do processo. Cresce nas vendas, mas desorganiza todo o restante por trás. E quando a operação ela quebra, o lucro ele vai evaporando. E por isso, entre o 7º e o 9º mês, o meu foco seria totalmente voltado para a estrutura operacional. E é nessa fase que a gente precisa organizar estoque, criar processos e implantar o básico de CRM, para a gente garantir essa previsibilidade e ritmo de crescimento. Eu começaria ajustando até mesmo o fluxo de pedidos, desde a entrada dentro do site até a entrega do cliente. Cada etapa a gente precisa ter esse padrão. A separação, a conferência, a embalagem, o envio. Isso vai evitar erros simples que podem gerar prejuízo e reclamações. Eu também montaria um controle de estoque real, com base em giro e até mesmo em previsão dessa reposição, que parece um detalhe, mas é isso que mantém o caixa respirando dentro da sua loja online. E em paralelo, implantaria um sistema mínimo de CRM, nem que fosse, gente, uma planilha básica bem feita. A ideia é a gente acompanhar essa recompra, os carrinhos abandonados, os clientes recorrentes e até mesmo o ticket médio do nosso e-commerce. E é nessa análise que vai mostrar aonde que está a oportunidade de aumentar o faturamento sem precisar gastar mais dinheiro em aquisição. Em relação também à equipe, eu manteria o essencial: um assistente operacional, um gestor de tráfego pago e só. A gente não precisa de uma equipe enorme para crescer.
O sistema, ele vai até mesmo ajudar a que a gente consiga garantir o ritmo de expedição, de organização, sem precisar contratar o triplo de pessoas quando você começar a faturar o triplo dentro da sua loja online. Crescer rápido demais sem a base, gente, é o mesmo que a gente construir um prédio sem areia. Parece bonito no começo, mas ele não vai sustentar o seu crescimento. E um dos passos mais importantes dessa fase é começar a agir como uma empresa de verdade. Criar padrões de atendimento, cronogramas de campanhas, relatórios semanais e processos bem documentados dentro da sua loja online. Porque se você depender apenas da sua presença o tempo inteiro dentro da sua loja online, você não vai ter um negócio. Você vai ter uma rotina de sobrevivência dentro da sua loja online. Sem estrutura, qualquer pico de vendas ele vai virar um caos. E com estrutura, cada pico de vendas ele vira um aprendizado e, claro, uma escala para sua loja online. E agora sim, depois dessa estrutura, com o produto validado, o tráfego pago rodando e a operação mais organizada, que começa o jogo da escala de verdade. E é o momento em que você começa a deixar de ser apenas uma loja e você começa a se tornar uma marca de verdade no mercado. E a partir daqui, gente, o foco não é mais provar que o seu negócio funciona, e sim fazer ele crescer de uma forma previsível. Eu estruturaria campanhas sazonais bem planejadas, não apenas promoções aleatórias. Cada data é muito importante você olhar como uma oportunidade estratégica. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. Eu criaria exatamente um calendário de ações com bastante antecedência, integrando o tráfego pago com marketing de influência, com conteúdo orgânico e realmente tudo num único movimento, tudo numa única campanha. Junto disso, eu começaria também o trabalho com influenciadores de uma forma muito mais estratégica para minha loja online. Não é mais o momento de a gente enviar produto para todo mundo no mercado. É o momento até mesmo de a gente começar a selecionar quem realmente vai representar a nossa marca no mercado. Alguns perfis são importantes para gerar branding e posicionamento de marca. Outros perfis são importantes para gerar desejo. E um pequeno grupo ali é importante para a gente gerar essa conversão direta. E essa combinação é o que faz o marketing de influência ele parar de ser gasto e ele começar a ser um investimento a longo prazo para sua loja online. Também eu aumentaria o peso do branding dentro da sua marca. Apareceria mais, mostraria mais os bastidores, mostraria a equipe, a rotina, o propósito, porque quanto maior a marca fica, mais distante ela pode parecer do público, e é o branding que ele vai manter essa conexão viva. Eu criaria sim conteúdo que não fala somente do produto, mas do que a marca representa no mercado. Afinal, o cliente ele não compra apenas o que você vende na internet, ele compra o que acredita que você representa. E essa é a fase de construir a comunidade com conteúdo e com muito desejo por trás, de transformar clientes em embaixadores, de fazer cada novo lançamento ter uma base pronta para comprar antes mesmo de você abrir ali o seu carrinho para vendas. Eu também estruturaria toda essa rotina de lançamento, até mesmo com conteúdo de antecipação, com lista de espera, com e-mail marketing e campanhas de remarketing muito forte, que é isso que vai fazer um lançamento de sucesso. E tem um ponto que é crucial na escala, que é reinvestir praticamente tudo. Eu sei que é muito tentador a gente olhar para o caixa crescendo e querer começar a se recompensar. Mas quem quer chegar a 10 milhões precisa pensar como quem está construindo algo muito ao longo prazo e não como quem já está colhendo ali o bônus antes mesmo da sua marca começar a dar certo. Toda sobra de caixa nesse momento, ele pode virar estoque, mais tráfego pago, mais equipe estratégica, mais influenciadores, porque ninguém chega em 10 milhões de faturamento distribuindo lucro. Você precisa ter uma mentalidade de construção e não uma mentalidade de recompensa. A escala, ela exige visão, ela exige disciplina, paciência. E é o momento de plantar pesado para você colher grande ao longo desse 1 ano dentro da sua loja online. Se tem algo que me fez perder dinheiro, foram decisões tomadas no impulso dentro da minha loja online. E o mais perigoso é que dentro do e-commerce, as armadilhas quase sempre elas vêm disfarçadas de boas oportunidades. Eu já escalei produtos sem até mesmo margem, só porque esse produto ele estava vendendo muito bem dentro do meu site. Eu já lancei coleção sem análise, movida até mesmo pela empolgação do momento. Eu já aumentei o número de SKUs achando que a variedade ela iria significar crescimento da minha loja online. E cada uma dessas decisões custou caro, e não só dinheiro, mas em tempo, energia e até mesmo estrutura para minha loja online. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo em marcas que me procuram hoje, empresas com faturamento alto e o lucro baixo.
donos de e-commerce exaustos, sobrecarregados e até mesmo tentando apagar incêndio diariamente dentro da sua loja online, sem entender o que realmente está acontecendo por trás de todo aquele número ilusório. Crescer no caos parece uma vitória, mas é apenas uma bomba relógio para o seu e-commerce. Crescer sem olhar para a margem é como a gente dirigir sem até mesmo um direcionamento. Você pode até estar acelerando, mas você não tem ideia se realmente o seu e-commerce ele vai continuar crescendo ao longo do tempo. Ou até mesmo se o seu e-commerce ele simplesmente vai parar no meio do caminho. E é por isso que eu sempre falo, ninguém escala aquilo que não entende. Se você quer crescer, mas você nunca olhou o seu DRE, como que você quer vender mais se você nem sabe exatamente o lucro que você tem dentro da sua loja online? Você quer aumentar a verba de tráfego, mas você não tem nem mesmo clareza do quanto que custa adquirir cada cliente da sua loja online. Essas são as perguntas que separam de quem escala e de quem só se movimenta. E aqui dentro da Saint Germain, a virada de chave aconteceu quando a gente começou a olhar para o lucro líquido com a mesma importância que a gente olhava para o nosso faturamento. E isso muda completamente o jogo, porque o faturamento sim é uma vaidade, mas o lucro é a verdade do nosso e-commerce. Crescer de uma forma inteligente não é sobre vender mais, crescer é lucrar mais, é entender que cada decisão precisa ser sustentável, que cada novo produto precisa ter uma função estratégica e que cada campanha precisa trazer esse retorno real. O crescimento de verdade de um e-commerce, ele não está no número bonito que você posta nas redes sociais, no seu Instagram. Está no saldo que sobra depois de todas as contas que você pagou dentro da sua loja online. E se tem algo que separa de quem cresce, de quem quebra, sem dúvidas é uma combinação muito simples de foco e humildade. Porque o foco é importante para a gente não se perder das 10 mil ideias que a gente pode ter ao mesmo tempo. Para realmente a gente não trocar o que funciona por aquilo que brilha na internet. E a humildade para a gente reconhecer quando a gente precisa aprender, pedir ajuda e olhar para o nosso negócio com uma visão de dono e não com uma visão de sonhador por trás. O e-commerce, ele te recompensa quando você para de agir no impulso e você começa a agir com estratégia por trás. Quando você entende que crescer, gente, é só uma consequência de fazer o básico com muita excelência e não de perseguir atalhos para você crescer de uma forma muito rápida. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal, que toda semana eu compartilho os bastidores reais de quem construiu um e-commerce com coragem, com estratégia e com muito propósito por trás. E se eu tivesse só 12 meses para chegar a 10 milhões de faturamento, não seria na base da sorte, não seria em aposta e muito menos em conteúdo viral. Seria em método, consistência e fé. Porque o que me trouxe até aqui não foi fazer tudo certo, foi ter coragem para continuar mesmo quando as coisas foram dando errado. E se você sente que chegou a hora de você dar o próximo passo para sua loja online, o link da minha mentoria da Next E-Commerce está aqui na descrição desse vídeo. Lá dentro, eu e o meu time, a gente vai te ajudar a aplicar esse mesmo plano de ação dentro da sua loja online, com essa estrutura, com essa clareza e com esse acompanhamento de quem já viveu o que você está tentando construir. Se faz sentido para você, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, já se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.